verão é uma estação deliciosa, não é? Mas olhe, o calor, a umidade, o aumento das chuvas, tudo isso combinado, tudo isso é responsável pelo surgimento de uma grande quantidade de diferentes processos alérgicos. São as alergias do verão, que podem variar desde uma simples dermatite de contato até preocupantes casos de candidíase. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o médico imunologista e alergista Marcelo Bossóis. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, satisfação poder falar novamente com a Rádio CBN. O que é uma candidíase? Então, a candidíase é um fungo que ele está presente no nosso organismo desde que nós nascemos, da boca ao ânus, né? Desde que nós nascemos, nós temos esse fungo no nosso organismo. Só que ele fica em equilíbrio com o organismo, né? O sistema imunológico deixa ele em equilíbrio. E existem algumas situações que fazem com que haja um aumento da proliferação desse fungo, principalmente nas regiões de dobra, aquelas regiões úmidas. Nós sabemos que os fungos, o mofo, né, ele gosta de regiões úmidas. Então, principalmente no calor, aquelas regiões de dobra, a região inguinal, a região das axilas, né, são regiões onde existe uma sudorese muito intensa, a candidíase acaba se proliferando com mais intensidade, principalmente na região inguinal, na região próxima da região genital, né, porque é uma região onde o suor ele prepondera muito, né, durante o calor, e justamente é muito próximo do ânus. Então, a fonte da cândida, ela justamente está no trato gastrointestinal. Então, essa cândida acaba migrando para essa região e acaba se proliferando. Bom, se está relacionado ao calor, a incidência acaba sendo maior nessa época do ano, não é? Na época do verão. Agora, quais são esses principais fatores que contribuem para um maior caso de alergias no verão, doutor Marcelo? Exatamente. Como nós já falamos, em relação à cândida, né, um paciente alérgico, ele já naturalmente ele tem uma deficiência do sistema imunológico que faz com que ele tenha uma predisposição maior à cândida. Por isso que aquele paciente que desenvolve rinite, sinusite, otite, faringite, todas as ites, né, inflamatórias respiratórias, também com as doenças de pele, as alergias de pele, ele tem uma predisposição maior a desenvolver cândida, né? Mas as alergias do verão, nós temos principalmente a alergia picada de insetos, né? Porque o verão você tem um aumento do índice pluviométrico, então isso faz com que os insetos se proliferem com mais facilidade. Nós também temos as alergias a produtos químicos, principalmente cosméticos. Nós acabamos usando mais cosméticos, né? E esses cosméticos acabam, em excesso, acabam levando mais alergia, principalmente protetor solar. Existe uma substância no protetor solar chamada o ácido para-aminobenzoico, ou seja, o PAPA, que ele é um grande causador de alergias dermatológicas durante o verão. É uma substância que está presente nas loções, nos protetores solares? Exatamente, no protetor solar, chamado PABA, ácido para-aminobenzoico. Então, tem pessoas que são muito alérgicas ao PABA. Então, durante o verão, elas desenvolvem alergias e nem sabem por que elas passam protetor solar e, posteriormente, em ativação com o sol, acabam tendo alergia posterior, né? E muitas vezes não sabem fazer o diagnóstico. Então, no caso, você começou a usar o protetor solar durante o verão, você começou a desenvolver placas avermelhadas no corpo que coçam, provavelmente isso pode ser oriundo de alergia a essa substância do protetor solar, né? E aí suspende o uso na hora, né? Sim, com certeza, procura o médico alergista. Agora, existem alguns protetores solares que eles são sem essa substância, sem o PABA, né? Então, é só você procurar uma loja especializada de produtos paralérgicos e, com certeza, você vai achar um protetor solar específico para o seu problema, né? O senhor acha que, por exemplo, uma maior ingestão de frutos do mar, que também pode-se imaginar que seja maior nessa época do ano, isso aumenta também os casos de alergia? Aumenta, é verdade. E é bem interessante esse detalhe, porque existem pessoas que relatam que quando comem determinados frutos do mar, em determinadas épocas do ano, desenvolvem mais alergia do que em outras épocas. Isso é explicável. Eu vou lhe dar um exemplo do camarão, né? O camarão, tem pessoas que não são alérgicas ao camarão em si, ao componente do camarão, a queratina, a carrapato de queratina,
à proteína do camarão, né? Elas não são alérgicas ao iodo que é contido no camarão, elas são alérgicas sim a um fungo que se prolifera na carapaça dos camarões e que são justamente derivados de embarcações. Então, por isso que tem pessoas que desenvolvem alergia eventualmente ao camarão e outras vezes não. Agora, tem gente que é alérgica aos frutos do mar em geral, não é? Exatamente, tem gente que é alérgica aos frutos do mar em geral. Aí, no caso, não seria por causa desse fungo, seria por causa dos frutos do mar mesmo? Exato, seria por causa dos frutos do mar. Mas essas pessoas, isso não aumentaria a incidência no verão, né? Porque o que acontece? A pessoa provavelmente ela já sabe, né? No inverno, no verão, na primavera, no outono, ela já sabe que ela é alérgica ao fruto do mar, mas principalmente aos fungos, né, que se proliferam nas embarcações, derivados do calor, quando a embarcação não tem uma boa refrigeração, um bom hábito de conservação, né, do fruto do mar, então a pessoa acaba vindo a desenvolver alergia a esses alimentos, né. A ingestão de, por exemplo, sucos artificiais, sorvetes, que tem também a presença de corantes, não é? Que nem sempre naturais. Isso pode também ajudar a aumentar o caso de alergias nessa época do ano? Aumenta, porque justamente nessa época a gente acaba consumindo mais produtos químicos, né? Corantes, conservantes, né? Aqueles aditivos alimentares que também aumentam também a incidência. Agora, uma alergia que aumenta bastante durante o verão é justamente a alergia de picada de insetos. Então nós vemos os consultórios médicos lotados de pacientes com alergia de picada de insetos e é bastante importante nós alertarmos que a alergia de picada de inseto em algumas pessoas pode levar a uma reação chamada prurigo estrófilo, né? Que é uma reação local que coça muito, é uma ferida que fica aberta. E essa ferida, por sua vez, ela é porta de entrada para germes dermatológicos. Então, uma simples alergia à picada de inseto pode levar também a problemas muito severos, né? Que é onde os germes dermatológicos, eles penetram pela pele. E essa penetração pela pele pode levar justamente a infecções severas, como abscessos locais, celulites, né? E pode levar, inclusive, a doenças renais. E existe uma controvérsia no meio médico, mas existem algumas correntes de pensamento que acreditam que também esses germes que penetram por essas feridas, né? Não só pela ferida picada de inseto, mas qualquer tipo de ferida na pele, que possa levar também a febre reumática. Então, por isso a importância dos pacientes que têm alergia à picada de insetos procurarem auxílio médico, iniciarem medicação sintomática, fazerem uso de repelentes naturais, não usar aqueles repelentes químicos, né, que podem provocar doenças alérgicas respiratórias, né? E, se for o caso, em alguns casos, iniciar a imunoterapia, a vacina dessensibilizante para a alergia de picada de insetos. No caso da picada de inseto, qualquer pessoa, né, fica sujeita a alguma alergia, não só aquelas pessoas que já são alérgicas naturalmente. É isso mesmo ou não? Exato, é verdade. Existem alguns insetos que eles são muito agressivos, né? Somente aqueles insetos selvagens, aqueles mosquitos selvagens, devido à seleção natural, acabam se tornando muito agressivos. Então, tem pessoas que às vezes nunca desenvolveram alergia a picada de insetos, os insetos de cidade, quando vão para o interior, vão para regiões de mata, vêm desenvolver essa alergia de picada de insetos. Então, por acaso, se você vier a desenvolver alergia de picada de insetos, é importante iniciar o uso de medicação, lógico que sempre orientado pelo médico, né? E, se for o caso, se essa alergia complicar muito, o uso da imunoterapia, ou seja, as vacinas antialérgicas, seria o único tratamento que mudaria a história natural da doença. Nesse caso, sim, perdão, mas nesse caso não precisa necessariamente identificar o inseto que provocou a picada, né? Se identificá-lo, melhor ainda, né? Mas... Sim, a identificação é bastante importante. E existem testes alérgicos, né? Onde nós podemos fazer a identificação. São testes que são usados na pele, né? Testes alérgicos de pele, são os testes de puntura, e existe também a dosagem da IgE específica, onde você pode dosar através do sangue e saber quais são os insetos que estão provocando esses problemas. Agora, um outro problema também que acomete muito no verão e que nós estamos próximos do carnaval é o herpes. Apesar do herpes não ser uma doença alérgica, mas é uma doença de perfil imunológico. Então, o aumento da incidência de raios solares durante o verão faz com que justamente o sistema imunológico do paciente abaixe e você acabe vindo a desenvolver o herpes, tanto o herpes
labial quanto herpes genital. E principalmente no carnaval, eu gostaria de deixar essa mensagem para os ouvintes da Rádio CBN, é o seguinte: o herpes genital, as lesões causadas pelo herpes genital, elas aumentam e muito a propagação de doenças venéreas, né? Então, o paciente que por acaso tem um herpes genital e esteja em atividade do herpes genital, ele não deve ter relação sexual, mesmo com camisinha, porque existe o risco de contaminação. Então, o que acontece? As lesões por herpes genital, elas são lesões muito avermelhadas, onde a quantidade, a inflamação, a reação inflamatória local é muito intensa, e isso facilita a propagação do vírus HIV. Tá? Então, se por acaso o paciente tem um herpes genital, chegando o carnaval, esse calor do carnaval, não tenha relação sexual, e se tiver, tenha com camisinha. Mas mesmo com camisinha, se você está com lesões em atividade, é bom evitar a relação sexual. Doutor Marcelo, existe alguma notícia animadora para as pessoas que são alérgicas? Porque me parece, me corrija se eu estiver errado, mas a alergia em muitos casos é genética e não tem cura, não é verdade? É verdade. Infelizmente não tem cura, né? O dia que nós conseguimos avançar com o genoma, né, humano, né, com o projeto Genoma Humano, mas daqui a algumas centenas de anos, eu acredito, a gente vai ter cura da alergia. Mas, infelizmente, no momento não tem cura. Mas existe justamente o tratamento, né, que é o uso da medicação sintomática, que você pode usar a medicação sintomática. Hoje existem remédios muito seguros que podem ser usados durante bastante tempo. E também existe a vacina antialérgica, né? A vacina popularmente conhecida, porque o nome correto se chama imunoterapia, onde nós usamos a própria substância que causa alergia em diluições, né? Em altas diluições. Nós vamos aumentando progressivamente essas diluições, essa concentração, né, da vacina, e vamos aplicando progressivamente no paciente, e acaba ocorrendo uma dessensibilização da doença alérgica. Essa vacina contra a alergia é contra a alergia em geral? Alergia em geral. Agora, as vacinas são específicas, né? Elas devem ser feitas de acordo com os resultados dos testes alérgicos. Por isso que há necessidade de procurar um alergista, fazer um teste alérgico. Tanto um teste alérgico pode ser um teste alérgico de sangue, como também pode ser um teste alérgico de pele. O teste alérgico de pele é muito mais fácil, rápido e seguro também, e fidedigno, né? Você acaba tendo uma exatidão precisa dos resultados. O teste alérgico para identificar exatamente quais alergias, né, que a pessoa tem. Quais as alergias, exatamente. E através daquele teste alérgico, através daquele resultado, se o paciente não tem contraindicações para fazer o uso da imunoterapia, nós iniciamos a imunoterapia. Porque o único tratamento que vai mudar a história natural da doença, que vai ensinar o organismo a aprender a não ter mais alergia, é justamente o uso da imunoterapia. Em geral, doutor Marcelo, como é que as pessoas podem se prevenir para evitar alergias? Então, a alergia picada de inseto, é importante. O uso do complexo B pode ser usado sempre com indicação médica ou prescrição médica, mas o complexo B, ele é eliminado pelas glândulas sudoríparas, né? E essa eliminação causa um odor que não é muito agradável ao mosquito. Então, para evitar a alergia de picada de insetos, o uso do complexo B é bem interessante. O uso de loções naturais, como a loção de citronela, pelo corpo também é bastante interessante você usar. Que é uma loção repelente, natural, que não causa irritação, ou se causa muito pouca irritação à mucosa respiratória, né? E também existem algumas velas, como a vela de citronela e a vela de andiroba, que você pode colocar nos ambientes, e isso acaba fazendo com que os mosquitos, eles sejam repelidos com mais facilidade. Isso no caso das picadas, né? Picadas de insetos. E outras, sim. Evitar sempre coçar a alergia picada de inseto, porque o ato de coçar, você acaba levando germes dermatológicos para dentro da pele, e isso acaba levando a infecções secundárias. Às vezes é uma unha que está suja, não é, que deve estar ali contribuindo, né, para alguma infecção. Agora, para as alergias em geral, como é que as pessoas podem se prevenir? Então, as alergias em geral, né, no caso, nós temos as alergias respiratórias e as alergias dermatológicas, alimentares e assim por diante, né? Então, um controle de ambiente, evitar
coisas que acumulem poeira, acumulem ácaro, fungo, mofo e assim por diante dentro do ambiente da sua casa, a forração do colchão e do travesseiro com material impermeável do tipo nata, né? Que é um material que o colchão e travesseiro, nós passamos 1/3 das nossas vidas sobre o colchão e travesseiro e respirando toda aquela poeira, todo aquele mofo, aquele ácaro do colchão e travesseiro. Então a forração do colchão e travesseiro é bastante importante. Evitar o uso de produtos químicos com cheiro forte, tá? Amaciante de roupa, desinfetante com cheiro forte, isso é bastante importante. Tá? E tendo um hábito de vida saudável, também fazer um controle alimentar daquilo que você ingere, evitar comidas com conservantes, corantes, condimentos, né? Tentar ter uma alimentação mais saudável e, se for o caso, até fazer um teste alérgico para alimentos para ver se você está desenvolvendo algum certo tipo de alergia alimentar específica e evitar aqueles alimentos. E no caso das alergias de pele, se por acaso você vier a desenvolver alergia a algum produto químico, algum cosmético, assim por diante, faça um teste, procure um médico alergista na sua cidade, faça um teste de contato e faça o diagnóstico daqueles produtos que você por acaso venha estar desenvolvendo alergia, né? E evite esses produtos, né? Tente usar produtos hipoalergênicos, produtos que realmente não vão agredir o seu organismo. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Salvador, foi um prazer, um bom dia para o senhor. Eu que agradeço, um forte abraço para todos, obrigado. A gente conversou com o médico imunologista e alergista Marcelo Boçais, alertando as pessoas para a importância da prevenção às alergias, de se fazer o teste alérgico para depois iniciar um tratamento imunológico, se for o caso. Agora, época do verão, aumenta a quantidade de alergias, especialmente pelo fato das pessoas estarem mais expostas aos raios solares, maior sudorese, né? Grande ingestão também de sucos artificiais, sorvetes que têm corantes, aditivos químicos. Há também maior contato com plantas que muitas vezes provocam alergia, maior incidência do uso de loções com protetores solares, enfim. Vários costumes que nessa época tem o maior índice de picadas de insetos também, por causa do calor, a proliferação de insetos é maior. Enfim, todos os cuidados necessários para que se evite uma quantidade maior de alergias nessa época do ano. Agora são 8h55.